Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Mateus 13, hoje nós vamos estudar a parábola do joio e do trigo. Vamos falar sobre o coração do discípulo. Vamos ler de Mateus 13, do versículo 24 até o versículo 43. Vamos ler a palavra do Senhor nessa hora. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo, de onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar aos seus ramos. Jesus lhe contou ainda outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou, misturou em 3 medidas da farinha até ficar tudo levedado. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, meu Deus e Pai, reunidos nesta manhã para te adorar, para te exaltar, para ler e meditar em tua santa palavra, rogamos o discernimento, que o teu Espírito ilumine nossos corações a compreender a tua vontade e que nada venha impedir, ó Deus, o toque do teu Espírito em nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Traz-nos a tua revelação, traz-nos a tua direção, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vou me propor, ao final, deixar 3 aplicações para todos os papais, mas quero, nesse momento, trazer essa reflexão sobre o joio e o trigo, e vamos também compreender um pouco sobre algumas possíveis interpretações dentro de posições teológicas paradoxais que nós enfrentamos hoje em dia.
Aqui nós vemos Jesus falando sobre parábolas para toda a multidão, mas poucos ficam para compreender o final do entendimento da sua parábola. As multidões escutam as parábolas, mas não compreendem, porque essa é assim a profecia de Isaías, quando ele é chamado, e Isaías recebe essa profecia, mas quando chegamos em Isaías, a partir do capítulo 45, nós vemos então as profecias messiânicas de Isaías. E dentro dessas profecias, ele fala justamente dessa profecia que está se cumprindo. Jesus falaria por parábolas e as pessoas não compreenderiam. Mas as parábolas de Jesus são parábolas do corriqueiro da vida daquelas pessoas. Em sua grande maioria, 80% daquela população trabalhava ou com lavoura ou com criação de carneiros. E assim, então, o que ele está dizendo é uma coisa simples. Ele está dizendo sobre as sementes e as propriedades da semente e como ela é semeada. É interessante que nessa semeadura, nós vemos que a boa semente que o patrão havia comprado foi semeado no campo, mas o inimigo veio e semeou o joio. São as sementes que não produzem a diferença. Então, se você nunca viu, depois você entra na internet, tem muita gente explicando isso, e você pode ver o joio e o trigo são semelhantes. A diferença é que quando você esmigalha o joio não tem nenhum tipo de semente para fazer a farinha. Quando você esmigalha o trigo, vai sair as sementes, e das sementes, então, você vai moer e você vai fazer o trigo e vai produzir o trigo. O joio não produz nada, ele não serve para nada. Do trigo vem o pão, do pão nós temos a maior parte da nossa alimentação é feita de trigo. Para você pensar o que você tomou hoje no seu café da manhã. Um pãozinho fresco, talvez um bolo, talvez algum sucrilho. Então, a base da nossa alimentação está no trigo. Até hoje, em nossos dias, nós nos alimentamos praticamente com trigo, né? Quem não gosta de uma boa macarronada, quem não gosta de um bom sanduíche, quem não gosta de um bom espaguete à bolonhesa, o que você vai almoçar hoje com o seu pai? Né? Os goianos gostam muito de picanha, mas tem gente que gosta mais ainda de comer um espaguete à bolonhesa, um nhoque, tudo tem trigo. Então, nós temos que isso é a base. A semente, então, ela representa para nós aquela palavra, a palavra que nos apresenta a vida, a palavra que nos sustenta, a palavra que dirige o nosso viver, a nossa caminhada todos os dias. A parábola, então, está nos dizendo que qual deveria ser a nossa posição? Qual é a nossa posição? Então, ele continua falando de semente quando ele usa o grão de mostarda e usa o fermento. Então, a expectativa da semeadura, da pregação da palavra, é agora que essa semente produza. E ao produzir, ela pode produzir agora uma semente para sustentar a vida, pode produzir também uma semente, como o caso do grão de mostarda, uma árvore que produz muitos frutos, não só para si mesmo, mas inclusive para a própria natureza, quando os animais vêm descansar nessa árvore das hortaliças. Depois ele fala do fermento no pão. Essa semente, esse evangelho, é para causar um impacto, uma transformação. Eu me lembro que minha mãe sempre gostou muito de fazer pão. E ela fazia pão e ela tirava um pedacinho do pão, colocava num copo de água lá. E aí eu perguntava, mãe, para que isso? E ela falava, quando essa bolotinha subir, já está fermentado a massa e aí pode assar. E é interessante isso, né? Realmente, os pães da minha mãe
eram fantásticos. Minha mãe fazia panetone para a família toda, queridos irmãos. E da mesma maneira ela separava aquela bolotinha, colocava na água, na hora que ela subia, ela colocava para assar no forno. E ela falava, agora fica ali 1 hora para assar e ficar bem assado. Quando ela fazia com recheio, ficava 1h30. E era fantástico isso, eu ver a minha mãe fazendo aquilo e ver aquela massa pequena dobrar de tamanho com apenas 1 colher de fermento. O Evangelho de Cristo, ele é para trazer um efeito em nossas vidas. Quando o Evangelho não produz um efeito em nossas vidas, o Evangelho, ele precisa realmente nos transformar, irmãos. Nós não podemos pegar essa boa semente e não utilizar essa boa semente. Essa boa semente, ela serve para toda a nossa vida. Ela serve para todo o nosso pensamento, para todo o nosso propósito de viver. Este Evangelho de Cristo serve para todo o teu relacionamento, serve para a educação dos teus filhos, serve para o desafio dos teus sonhos, serve para o seu bem viver sobre a face da terra. Não menospreze o poder do Evangelho. Este Evangelho, ele é poderoso e ele faz efeito em nossas vidas. E ele precisa produzir efeito. Então, a minha pergunta para você é, o que este Evangelho está fazendo na sua vida? Viramos o semestre, o quanto você cresceu espiritualmente já este ano. O problema não está na semente, querido irmão. A semente é boa. O problema sempre estará em nós. Eu me lembro que eu estava em São Paulo, e eu morava no pensionato, e eu fui me arriscar a fazer um pão como a minha mãe fazia. Fiz como ela fazia, mas tem algum segredo que eu não aprendi. Aí eu coloquei a bolinha, passou 1 hora, da minha mãe dava 2 horas, subia a bolinha, passou 2 horas, passou 4 horas, passou 6 horas, chegou um colega, pastor Daniel, de vez em quando ele assiste os cultos aqui, e ele virou e falou assim, ô Carlinhos, esse trem não deu certo não. E não deu certo. Eu liguei para minha mãe frustrada e perguntei, daí ela virou e falou assim, Carlos, o segredo está em amassar a massa. Aí eu fiquei parado e eu fiquei pensando. E às vezes eu fico pensando nessa frase da minha mãe. O segredo da boa levedura é quanto você amassa a massa. E às vezes, queridos irmãos, na nossa vida cristã, nós não deixamos a massa ser amassada em nós. E por isso o Evangelho não se torna o efeito que ele precisa produzir em nós. Na primeira batalha da vida, a gente já começa a resmungar contra o Senhor. A gente começa a murmurar. Ao invés da gente ir buscar e agradecer o Senhor. Senhor, estou passando por essa adversidade, como foi Paulo e Lucas naquela prisão, que eles chegaram lá e começaram a louvar no meio da prisão. E nós muitas vezes estamos murmurando, resmungando e reclamando, e muitas vezes estamos esbravejando e estamos correndo o risco de fazer com que essa massa poderosa, esse efeito desse fermento, o efeito deste Evangelho, seja algo poderoso em nós. Tomemos cuidado com isso, queridos irmãos. Tomemos cuidado também com o joio. O joio, o inimigo, ele anda semeando o joio. E semeando o joio, e principalmente nessa época, quantas mentes estão impregnadas com o joio do inimigo, com as ideologias deste mundo, com as filosofias deste tempo. Como o joio tem sido dissimulado em nosso tempo. Eu gostaria de falar algo muito precioso para a sua vida hoje, para tomar muito cuidado com as ideologias e as filosofias dessa época, queridos irmãos. Tudo que fugir da realidade, renegue, em nome de Jesus, amém? Renegue. Tudo que fugir da realidade, nós não podemos aceitar.
A palavra de Deus é simples. A realidade, Deus fez homem, Deus fez mulher. Um homem que se sente mulher, ele é livre para escolher o que ele quiser fazer, mas isso nunca vai mudar a condição dele. Ele nunca vai menstruar, nunca vai poder amamentar e nunca vai poder gerar um filho dentro de seu próprio organismo. Ele continuará sendo um homem. Daqui a 100 anos, quando encontrarem os restos mortais dele, vão categorizá-lo como homem e não como mulher. Não importa as nossas vontades, seguir as nossas vontades, se as nossas vontades são antinaturais. A nossa realidade é uma realidade natural criada por Deus, amém, igreja? Criada por Deus e perfeita pelo Senhor, amém? E, portanto, então, nós não nos guiamos por ideologias, nós nos guiamos pela realidade. Então, queridos irmãos, nós precisamos compreender isso. Existe agora essa mentalidade de ideologia que cria narrativas. Roubou, é corrupto, então pronto, acabou. Deveria ser preso. Infelizmente, nesse país não existe justiça, não se prende corruptos, então essa nação se lança nessa situação. Agora nós vamos viver com essa ética circunstancial, essa ética do meu bom proveito, e eu vou viver e vou me adaptar a isso? Não, porque a palavra de Deus fala que a minha palavra é sim, sim, não, não, amém, irmãos? A nossa ética é a ética de Cristo, amém? E a ética de Cristo diz, não toque, não olhe, o que é seu, o que é do outro, amém? Pronto, acabou. Nós não podemos fugir da realidade. E quando começam então essas ideologias que visam a destruição da família, que visam a destruição da fé, que visam a destruição de uma nação, nós como cristãos precisamos entender que isso é um joio que está sendo semeado pelo inimigo de nossas vidas. E nós precisamos compreender isso e ter uma postura de cultivar o Evangelho de Cristo em nós. Amém, igreja? Tome cuidado com o joio. Tome cuidado com as ideologias. Tome cuidado com as filosofias dessa época. Como as pessoas estão se iludindo, achando que o céu é na terra, mas o céu não é na terra. Haverá o dia em que o Senhor vai recolher o trigo dele para a glória do Senhor Jesus. Amém? Ai daqueles que estão contaminados com o joio deste mundo, porque eles serão recolhidos também e serão lançados no lago de fogo, que se chama inferno. Então nós não podemos deixar de entender. O joio no grego se chama zizânia. É uma planta que parece, mas não é. Tinha uma propaganda, né, que fazia isso, né? Parece, mas não é, né? Então o Evangelho de Cristo é algo precioso e faz um efeito poderoso. Então, primeiramente, vamos destacar 4 lições espirituais para nós. Primeira lição nesta manhã: o reino cresce no meio do mal, mas nada escapa aos olhos do Senhor. Nada escapa aos olhos do Senhor. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O reino está crescendo, não é num mundo ideal, o mundo real, o mundo jaz no maligno. Querido irmão, tenha entendimento sobre isso. O inimigo está semeando sua ideologia, sua filosofia, para atrair multidões e distanciar as pessoas de Deus. Mas Deus está atento a todas as coisas. Então Deus está atento a mim e a você. Acolha a boa semente de Cristo e deixe ela gerar em você os efeitos do reino de Deus. E deixe gerar em você os efeitos poderosos de Cristo Jesus. O joio não é falha do poder de Deus, não é isso. O joio nunca foi falha do poder de Deus, mas no desenrolar de toda a história, o nosso Senhor, Ele vem fazendo a sua justiça, e a justiça dele final está por vir. Não está distante, queridos irmãos. Nós somos uma geração
porque nunca viu tantos sinais de Cristo sendo manifesto como estão sendo manifestos nesses dias. Por isso eu e você precisamos estar ainda mais atentos. Quantos escândalos no meio da igreja? Não se espante, é o joio. Pessoas influenciadas pelo maligno, gananciosas e orgulhosas, levando pessoas distantes de Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que este joio é semeado pelo maligno, nunca se esqueça, o Pai que é o dono de toda a lavoura, amém? O Pai que é o dono de toda a lavoura, Ele continua semeando a boa mensagem do Evangelho para os corações, amém? Segunda lição, a paciência divina revela a sua graça e a sua justiça. Verso 30, deixe que ambos cresçam juntos até a colheita. Oh, queridos irmãos, nessa época agora de rede social, é um alvoroço, né? É gente atacando todo mundo, não é isso? É gente dizendo e falando mal de todo mundo. Vamos cessar com isso em nome de Cristo Jesus. Jesus disse que não somos nós que podamos o joio. Não somos nós. Quem vai podar o joio? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Ele dará a ordem aos anjos e eles serão colhidos. Então, como discípulos de Cristo, o nosso coração é não desenvolver julgamentos precipitados. Não desenvolver julgamentos precipitados. Mas, principalmente, eu e você, vivermos em temor para com Deus, vivermos na graça de Cristo e vivermos em alertas, porque logo o juízo virá. Amém? Temor, graça e alerta. Essa é a maneira pela qual devemos viver. Terceira lição, o julgamento é certo. O julgamento é certo. Fala comigo, o julgamento é certo. Ele virá. É aí que eu sempre tenho medo, irmãos. Eu não tenho medo das outras coisas, não. Eu tenho medo de mim, tenho medo diante de Cristo. Porque é fácil enganar os outros. Você pode enganar qualquer pessoa. Mas a Cristo e a Deus você não engana. A Cristo e a Deus e o Santo Espírito dele você não engana. Você não engana. Você consegue enganar pessoas por muito tempo. Mas não o tempo todo. O joio vai ser trazido à tona. A nossa principal preocupação deve ser se eu estou permitindo que o Evangelho de Cristo gere em mim a vida do grão de mostarda, amém, irmãos? Uma vida de fé. Uma vida de fé, eu estou crescendo na minha fé, querido irmão, você está crescendo na sua fé, quantos versículos você decorou nesse ano? Você está crescendo na sua fé, quantas pessoas você está orando? Você está crescendo na sua fé, quantas pessoas você está evangelizando? Quantas pessoas você está discipulando? Você está crescendo na sua fé? O jejum hoje para você não é mais sacrifício, mas é um prazer, é um louvor na sua vida. O quanto você está crescendo na sua fé, a palavra de Deus está guardada no seu coração para não pecar contra Deus. O quanto que você está permitindo que esse fermento poderoso do Evangelho fique levedando a sua vida com amor, com graça, com paz, com bondade. Você está se tornando uma pessoa cada vez mais generosa, mais amorosa, mais mansa, ou você está envelhecendo, está se tornando mais ranzinza, mais murmurador, mais queixoso. O cristão, ele vai envelhecendo cheio de amor, cheio de afeto, cheio de paz, cheio de alegria. Amém, irmãos? Amém? Então fala, eu quero envelhecer cheio do Evangelho.
Amor, alegria e paz. Queixume e ranzinhas é longe de mim, amém? Fala comigo. Queixume e ranzinhas é longe de mim, amém, irmãos? Eu quero ser essa mostarda, entendeu? Essa árvore, para estar cheio de passarinho cantando. Você sabe o que eu já estou sonhando, Divino? Daqui uns dias eu vou estar num ranchinho, minhas filhas vão chegar com os netinhos lá, eu vou estar lá preparando a piscina para os netinhos brincar, né? Vou fazer um culto debaixo da mangueira, é isso que eu estou sonhando. Amém, irmãos? Aí eu vou ver meus netinhos chegando, vai crescendo, vai chegando aquele monte de passarinho cantando, vai ser aquele barulho lá na minha horta, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. É assim que o cristão sonha, irmãos. E quando eu chego aqui, eu já tenho um monte de netinho, que são os filhos dos irmãos. E esse tudo me chama de vovô, eu louvo a Deus por isso, amém, irmãos? Não é porque eu sou velho, mas é porque eu tenho um espaço no coração deles, amém? Eu sou contra essa sociedade que não quer envelhecer, irmãos. Eu quero envelhecer como a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, eu quero me tornar uma hortaliça, um pé de mostarda, amém, irmãos? Essa é uma visão que eu tenho, que você precisa começar a ter na sua vida. E por último, os justos brilharão como o sol no reino de Deus. Vamos falar juntos? Os justos brilharão como o sol. Olha que coisa linda, é a promessa de Deus para mim e para você. Papai, os justos brilharão como o sol no reino dos céus, amém? Que coisa maravilhosa, verso 43, marca na tua Bíblia. O final da história já está escrita, então você não precisa preocupar não, tá bom? Está preocupado com amanhã, está preocupado com o PT, está preocupado com Lula, preocupado com Moraes. Eu não estou preocupado com eles não. Eu sou o justo. Eu estou com Cristo. O justo brilhará. Amém? O justo brilhará. Coloca a mão no teu peito e diz isso para você agora. O justo brilhará. Como o sol. Como o sol. Essa é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Palavra de Deus para as nossas vidas. Meu querido professor Shed, ele fala que o reino está crescendo, mas não nos guiemos pela aparência, porque ela é enganosa. Somente no fim de tudo será revelado. O cristão deve evitar tanto a ilusão quanto o desespero. Então a gente não se ilude e a gente nem não se desespera. Amém? A gente não se ilude nem se desespera, mas a gente anda com Cristo. Vamos falar das duas posições, uma posição arminiana e uma calvinista, e você escolhe qual que você quer ser. Vou ler para não perder. Os arminianos veem o joio como pessoas que resistem à graça e escolhem seguir o mal. O fato de crescerem juntos com o trigo mostra que Deus permite a liberdade de rejeitar a salvação. O amor é o arminiano. E aguarda com paciência. O julgamento final será conforme as escolhas livres dos homens e a salvação pode ser perdida por infidelidade. Esse para mim é o problema do arminianismo. O finalzinho que eu digo. Mas eu estou mais nessa posição do que na segunda. A segunda é a posição calvinista. O calvinista interpreta o trigo como os eleitos, plantados pelo Senhor. Os joios são os não eleitos, que vivem no meio do povo de Deus, mas nunca foram realmente regenerados. A ordem de esperar até a colheita mostra que somente Deus conhece o coração humano, e no juízo final Ele revelará quem é realmente dele. Eu acho mais desesperador o calvinismo. Então eu sou mais arminiano. Shed então diz assim: essa parábola aponta para a soberania de Deus ao plantar a semente, e que Ele irá julgar. E a separação da obra dele não é feita pela igreja humana, é feita pela igreja espiritual, da qual
Ele é o cabeça. Amém? Queridos, quero deixar aqui agora 3 lições para todos os papais. Você é o semeador na sua casa. Semeie a boa semente todos os dias no coração dos seus filhos. Semeie a boa semente do Evangelho no coração dos seus filhos. Tenha confiança na semente do Evangelho, amém? Mas tenha a responsabilidade de semear, contar as histórias de Cristo e de Deus para os seus filhos. Contar dos milagres que Deus já fez na sua vida e na sua casa aos seus filhos, para que eles não se esqueçam de quem está conduzindo a história deles. Então, tenha confiança na semente. Segunda, persevere. Persevere. Às vezes, pode vir, Lucas. Às vezes, o coração do jovem pode ficar meio balançado. Pode ficar meio joio. Mas você não julga. Você mantém a confiança na semente que você semeou. Por isso, semeie a verdade do Evangelho todos os dias ao coração dos seus filhos. Espere com paciência, então, em Deus, para ver os frutos. Espere com paciência. Eu esperei 5 horas para ver se aquela massa que eu fiz deu certo. Não deu certo. Mas eu estou aqui com 2 meninas, 18 anos, que eu vejo que está dando certo para a glória de Cristo Jesus. E essa é a minha maior semeadura da minha vida. Esse é o melhor bolo que eu já fiz na história. E Deus vai fazer ainda na sua vida e na sua história. Amém? Por último, queridos irmãos, confie naquele que é o justo juiz sobre nós. Soberano sobre tudo e sobre todos. Ele nos guardará a sua casa até o final, em nome de Jesus. E você e a sua família brilharão como o sol da justiça. Vamos ficar em pé na presença do Pai Celeste. Oh Senhor, como é bom saber que Tu estás no controle da história. Como é bom saber que Tu continuas sendo justo, soberano, fiel em todas as circunstâncias. Pai, estamos no meio de tantos processos, de tantas vidas, de tantas circunstâncias. O Senhor conhece cada coração. E eu creio pela fé que não há nenhum joio nesta igreja, em nome de Jesus. E, ó Pai, eu creio que nós, ó Deus, somos o trigo do Senhor, ó Deus, a boa semente do Senhor, para levar e propagar o Teu Evangelho da salvação, da redenção a todos os corações. Que nós andemos de fé em fé, confiando sempre no Senhor, aguardando a Tua volta, andando comprometidos contigo. Guia-nos, ó Deus, pela vereda da Tua justiça e afasta de nós tudo aquilo que não engrandeça o Teu santo nome. Eu oro agora, Deus, por cada papai, por cada mamãe, que eles sejam os bons semeadores da Tua palavra. Ó Deus, que nesta manhã, se alguém, ó Deus, se algum pai tem renegado essa missão, acorda, desperta para, ó Deus, ser o verdadeiro semeador em seu lar. Ó Deus, semear a boa semente do Teu Evangelho, conduzir, ó Deus, a casa e a família, sempre no Teu doce e precioso caminho. Continua, ó Deus, a obra do Senhor em nós e através de nós, hoje e para sempre. Amém e amém e amém. Amém, irmãos? Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.